No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Steve acabou sendo confundido com uma lésbica, ao mesmo tempo que descobria que seu amigo estava correndo perigo. Após o Denzel ter sido convidado pelo Woody para ser seu motorista particular, e durante isso também ter chamado a atenção daqueles sócios de um clube, Steve logo foi substituído pelos seus novos amigos, com o Denzel até revelando que nem mesmo lhe conhecia. E então, decidido em lhe provar que conseguiria arranjar novos amigos, Steve junto da Connie chegaram a sair com aquelas mulheres para vários lugares, pois ele aparentemente havia sido confundido com uma lésbica por elas. O episódio começa com o Denzel jogando uma partida de mini-golfe, e logo deixando Steve furioso após ter acertado o buraco, ao mesmo tempo que comentava sobre o lugar não ser um dos melhores, e o Steve achando que isso fosse alguma desculpa por estar com medo de perder. E então, após terem apostado 5 pratas no próximo buraco, Steve, graças àquele mendigo, acabou conseguindo acertar a bola, chegando até mesmo a provar das necessidades daquele sem-teto. De volta no parque, Rachel questionava Malloy o que diabos ele estava fazendo, ao mesmo tempo que percebia uma pasta com macarrão na geladeira, com o Steve revelando que aquele era seu arquivo de almoço, e junto do Denzel resolveram degustar daquela bela macarronada. Durante isso, Connie chegava a comentar sobre querer ter um amigo assim, mas infelizmente revela que comeu a sua salsicha de estimação após uma briga. Em seguida, Woody chegou ali insultando todos os seus funcionários como sempre fazia, falando que enfim havia chegado o dia que se tornaria membro do clube. Porém, mesmo com a Rachel recordando que ele já havia sido recusado 15 vezes, Woody revela que daquela vez havia tomado conta para que fosse diferente, obviamente se referenciando ao fato de ter mandado todos os concorrentes para jogar no Vasco. E então, após ter mandado Steve esfregar suas digitais naquele machado, Woody resolveu chamar o Denzel para ir junto dele no clube de campo, pois já havia até arrumado um trabalho especial para ele fazer. Durante isso, Woody foi questionado por que estava tão animado, com ele revelando que além dos vários benefícios que o clube proporcionava, eles também faziam o melhor sanduíche que já havia comido. E então ele revela que depois do Vietnã acabou virando um mendigo, e quando chegou a provar do sanduíche logo mudou de vida. Senhor Luigi, não tá na hora de tocar uma zinha? Mudança de planos, Puyang. Eu tô indo embora. Já no clube de campo, enquanto Woody era entrevistado para enfim virar o novo membro, Denzel chegou ali falando que o presidente estava querendo falar com ele. Porém, como chegou a receber um péssimo tratamento do Woody, ele logo perdeu a paciência falando que aquilo tudo era uma farsa, o que por algum motivo acaba conquistando aqueles sócios, com eles até falando que eram apaixonados pela cultura afro-americana. E então, após o Woody questionar aonde seria a sua vaga como novo membro, os sócios inesperadamente revelaram que o Denzel era quem seria o novo membro do clube, o que obviamente acabou deixando o Woody bastante furioso, ao mesmo tempo que ele falava que daria aquilo o que tanto queriam. E o Steve descobria que o Denzel estaria ocupado com o seu novo grupo de amigos. Eu desejo que meu câncer vá embora. Valeu! É de R$1 aí. Enquanto isso, os sócios faziam um tour com ele pelo clube, e por fim chegavam a deixá-lo surpreso com um imenso campo de golfe. Em seguida, eles resolvem fazer um brinde em homenagem à chegada do Denzel. Porém, Steve também acabou participando da comemoração, com ele sendo questionado como conseguiu entrar naquele clube, e então revelando que acabou tendo que cavar por debaixo da terra. No entanto, Denzel pediu que ele fosse beber em um outro local, mas acaba presenciando ele fazendo maior escândalo com aquelas lagostas, com o Denzel fingindo não conhecer o seu melhor amigo, e por fim chegando a mandar o Steve para fora do clube. Tem problema não! Tem lagosta pra viagem aqui, ó! Ih! Acho que essa lagosta aqui tá de Chico. De volta na sede, enquanto Denzel falava sobre o tempo que vinha passando com os sócios, Steve ainda estava furioso pelo modo como havia sido tratado. E então, após revelar que estava esperando suas desculpas, Denzel acaba falando que ele na verdade estava com inveja, com o Steve revelando que conseguiria arranjar um novo amigo se quisesse, mas acaba não tendo sorte ao chamar seus colegas de trabalho, terminando tendo que sair com aquele gambá raivoso. Já na cabana da Connie, ela mesmo sabendo que foi sua última opção na lista de amigos, ainda estava feliz pois iriam passar um momento juntos. E então, após ter relembrado que ele foi enganado pelo gambá, Connie resolveu levar o Steve até aquele local que costumava frequentar, e durante isso lhe mostrou o que vinha tanto fazer ali, pois como não recebia atenção só ficava no canto chorando a noite toda. No entanto, Steve acaba conhecendo aquele grupo de mulheres, e rapidamente causava uma ótima primeira impressão nelas, com o Steve quase tendo estragado tudo ao revelar seu verdadeiro nome, e a Connie falando que elas acabaram achando
achando que ele fosse lésbica, fazendo então Steve rapidamente começar a fingir ser uma delas. E já no clube de campo, Denzel era elogiado pelas suas incríveis habilidades no golfe, e era até chamado para se juntar a eles no torneio do Dia do Fundador, pois com sua presença eles não iriam perder de forma alguma. Ao mesmo tempo que Wood chegou ali fingindo ser um judeu, mas acabou sendo expulso pois não estavam mais aceitando membros, com ele falando que iria cobrir todas as cotas étnicas numa tacada só, e até chegava a se oferecer para fazer um trabalho manual em troca de um sanduíche. Enquanto isso, em uma loja de roupas, Steve experimentava algumas combinações ainda fingindo ser uma lésbica, chegando até mesmo a ser disputado por aquelas suas novas amigas. E então, após uma delas ter revelado que o clube de campo passou a perna nelas, pois na visão deles todas elas ainda eram mulheres, Steve logo descobre a raiva que o grupo tinha daquele clube de campo do Denzel, e revela que conhecia uma forma de colocar elas no torneio. Já de volta no parque, enquanto Steve chegava ali com as suas novas amigas, falando também que foi trocado por um grupo de ricos pelo seu amigo. Os dois novamente entravam em conflito após terem sido substituídos, mas Steve revelava que o seu grupo pelo menos ganharia do dele no torneio de golfe, o que resulta com o Denzel logo aceitando a sua aposta, e fazendo os sócios do clube mudarem as regras para permitir mulheres. E então, após o Steve revelar que se ganhasse ele teria que sair do clube, Denzel revela que se ganhasse ele teria que contar a verdade para as lésbicas. Boa sorte, Steve. Agora, se me der licença, bebê elefante, me leva pro clube! Peraí! Isso não! Tá doendo! E já no torneio de golfe, enquanto o time das mulheres realizavam a primeira tacada, deixando o Denzel sem reação com aquele feito inacreditável, a disputa entre os times crescia mais e mais no decorrer do torneio, com Steve sendo pressionado pelo Denzel falando que isso não era aquele mini-golfe, mas no fim acaba conseguindo realizar aquela tão desejada tacada. Enquanto isso, Wood resolveu entrar de penetra para realizar o que tanto queria, e foi até a cozinha mandar um dos funcionários lhe fazer o sanduíche, porém como percebeu que aquilo iria demorar mais do que o esperado, Wood resolveu olhar a receita e fazer ele mesmo o sanduíche que tanto queria, porém acabou se surpreendendo com um dos ingredientes. Enquanto isso, Denzel realizava sua tacada no torneio, ao mesmo tempo que o sócio revelava que o homem da cor do Denzel era o principal ingrediente daquele sanduíche do clube, mas por sorte Steve acabou escutando toda a verdade, porém chegou a ser ignorado pelo Denzel por achar que ele estivesse mentindo, e então com o intuito de provar que se importava mais com ele do que com aquele grupo de lésbicas, Steve resolveu mostrar o que era de verdade para suas novas amigas, porém não chegou a convencer pois ainda era visto como mulher por elas, ao mesmo tempo que via o Denzel sendo levado pelos sócios. Durante isso Steve logo resolveu confrontar os responsáveis, falando até que a carne de uma pessoa branca era muito melhor que a do Denzel. Porém, graças a um estranho acontecimento com o Malloy, uma enorme nuvem de fezes acabou pegando em todos os membros do clube, e agora como todos estavam com a mesma cor que o Denzel, os sócios acabaram desvivendo o líder do clube por engano, com eles enfim tendo a oportunidade de fazer o sanduíche com gente branca, e o Denzel finalmente se desculpava com o Steve por não ter acreditado nele, com ele no final entrando no grupo de amigas do Steve, e o Wood finalmente provando novamente aquele sanduíche. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para apoiar o trabalho e de clicar no botão de se inscrever. Junto disso também deixei algumas sugestões de vídeos para você continuar assistindo o canal.